Olá, minha gente. Conseguirá o Flamengo manter os 3 pontos de vantagem na liderança sobre o Palmeiras na briga entre os dois pelo título brasileiro de 2019? E a disputa que se apresenta agora pelo terceiro lugar entre Santos e Corinthians? Quem levará melhor? A rodada começa neste sábado com 5 jogos e os outros 5 serão disputados no domingo. 2 partidas serão disputadas às 17 horas do sábado. Em São Januário, Vasco e Santos. O Vasco vindo de uma grande vitória de virada sobre o Atlético Mineiro no Independência por 2-1, na melhor atuação da equipe sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. Eu não diria que seja favorito, mas a motivação do Vasco talvez seja superior à do Peixe, que vinha de uma estagnação na tabela, depois de 6 rodadas em jejum conseguiu vencer na última partida, sem mostrar futebol muito convincente. E o Vasco tem se valido da juventude dos garotos Marrone e Thales Magno. O time foi muito bem em Minas contra o Atlético. Então é um jogo interessante aí que pode prender o Santos em sua tentativa de segurar este terceiro lugar. No mesmo horário, no Morumbi, São Paulo e Fortaleza. O São Paulo de Fernando Diniz contra o Fortaleza de Rogério Ceni, treinadores que estrearam na última partida e estrearam razoavelmente bem. O São Paulo com empate fora de casa contra o líder no Maracanã, contra o Flamengo, e o Fortaleza de uma vitória difícil sob o comando de Rogério Ceni em seu retorno. O São Paulo é o favorito por jogar em casa, mas há que se considerar que o Fortaleza já está armado há mais tempo e reencontrou o cara que o armou, que foi o Rogério. Às 19 horas, outro jogo interessante, e nessa briga pelas primeiras colocações, reúne Grêmio e o Corinthians. Voltará o Grêmio a entrar na briga pelo G6? Ele que andou, que poupou o time na última rodada e que foi derrotado pelo Fluminense? O Renato escalará time máximo, depois de ter empatado com o Flamengo a duras penas em casa no primeiro jogo pelas semifinais da Libertadores? E o Corinthians, que mesmo sem estar mostrando futebol convincente, está pelo menos obtendo resultados sólidos em sua luta, em sua ascensão na tabela, e acabou de alcançar o Santos numa pontuação, embora seja superado pelo Peixe nos critérios de desempate, no número de vitórias. Outro jogo interessante entre o ascendente Grêmio, pelo menos o brasileiro, e o Corinthians, que vem mantendo uma toada ali de recuperação. No mesmo horário, em Salvador, o Bahia recebe o Atlético Paranaense. O Furacão é um time interessante de se ver jogar, mas é um time que será que terá a motivação necessária para buscar tanto assim com afinco o resultado? Ele que já está garantido na fase de grupo da Libertadores como campeão da Copa do Brasil. O Bahia conseguiu ingressar no G6 na última rodada, vem fazendo um belo campeonato sob a direção do Roger Machado. É outro jogo interessante desta rodada 23. Às 21 horas, um jogo que já foi decisivo de Brasileiro há 4 décadas, entre Cruzeiro e Internacional. Abel Braga conseguirá dar um jeito já no Cruzeiro? A gente tem que recordar que esses times já se enfrentaram 3 vezes este ano, e nas 3 vezes o Inter venceu. Na segunda delas, no Mineirão, por 1-0, no jogo que abriu as quartas de final, as semifinais da Copa do Brasil, o Mano Menezes desistiu de dirigir o Cruzeiro e largou o barco, que foi dirigido pelo Rogério Ceni por 8 partidas, e o Rogério já foi demitido também para a chegada do Abel. O Inter vem numa toada no Campeonato Brasileiro, brigando ali pelo G6, mas se frustrou nas 2 competições nacionais que disputou. Perdeu o título em casa da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense e foi eliminado também em casa da Libertadores pelo Flamengo. De qualquer forma, contra o Cruzeiro ele tem se mostrado superior. Como é que se comportarão os 2 times? É bom lembrar que o Cruzeiro, mesmo que vença, não sairá da zona de rebaixamento, porque ele ainda assim terá menos vitórias do que o Fluminense, que é o time que está mais à frente ali, caso o tricolor perca o seu jogo. A rodada prossegue no domingo às 11 horas com Chapecoense e Flamengo, muito certamente com estádio cheio na Arena Condá. O Flamengo perdeu 2 titulares importantes, o Felipe Luiz e o De Arrascaeta. O Felipe Luiz dificilmente enfrentará o Grêmio daqui a menos de 3 semanas no jogo de volta pelas semifinais da Libertadores. O De Arrascaeta nem isso tem chance. Pode ser que, caso o Flamengo se classifique para a final da Libertadores, ele possa disputar a possível final dia 23 de novembro em Santiago. De qualquer forma, o Flamengo sofre um baque aí com a perda de 2 titulares importantes, mas não deixa de ser favorito diante do lanterna do campeonato, que vem numa tocada aí, muito provavelmente, que combinará
com o rebaixamento. Às 16 horas, no domingo, Ceará e Goiás. Dois times ali no meio da tabela. O Goiás deu uma subida boa, vem de 3 vitórias, é o melhor time do retorno. Já ganhou um jogo fora de casa, dentre esses jogos aí, já ganhou do São Paulo fora de casa. De qualquer forma, é um jogo, o Ceará estreando o técnico também, Adilson Batista, pegando o time de Fortaleza. Vamos ver, é um jogo interessante, Ceará e Goiás. No mesmo horário, Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras não pode nem pensar em empatar, mesmo porque já saberá do resultado do Flamengo, que terá sido de manhã, e caso o Flamengo tenha tropeçado, ele tem a chance aí de grudar no rubro-negro de vez e com a vantagem de só ter essa disputa pela frente. O Atlético Mineiro dificilmente conseguirá alguma coisa, o futebol do Atlético piorou demais, o time não tem conseguido jogar, tem vivido de bolas paradas, com chutes e cobranças de escanteios e faltas do Otero. É muito pouco para quem já sonhou com o G4. E outra coisa, o cargo do Rodrigo Santana está por um fio. Pode ser que se encerre a era dele nesse jogo no Aliança. No mesmo horário ainda, Botafogo e Fluminense. Que clássico carioca, hein? Entre dois times lá embaixo. O Botafogo parou de jogar no campeonato, ficou ali perdido no meio da tabela, tá numa situação de queda, né, de queda na tabela pelo menos, e o Fluminense também, embora tenha vencido a última rodada, era o time reserva do Grêmio, não passa muito confiança não. O Marcão acaba de ser efetivado como técnico tricolor, é um clássico que em outras circunstâncias mereceria o estádio cheio, mas não acredito que isso ocorrerá. Por fim, encerrando a rodada, 19 horas, CSA e Avaí. Dois times condenados de antemão ao descenso.